Bem, meus amados, quero saudar vocês com a paz do Senhor nesta manhã. Deus me incentivou para dar uma palavra para vocês sobre a nossa igreja, a Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, e sobre as demais igrejas também. Deus me incentiva para dar uma palavra sobre tudo que está se acontecendo, ou até mesmo sobre esse coronavírus. Eu tenho 51 anos de idade. Se Deus quiser, dia 15 de abril, farei 52 anos. E fui nascido na Igreja da Assembleia de Deus. Não sou pastor, não sou diácono, não sou presbítero. Sou simples membro da casa de Deus. Mas o que Deus me incentivou para falar nessa manhã é algo interessante para mim. A nossa Igreja da Assembleia de Deus passou por muitas coisas, muitas situações difíceis. Mas durante o tempo de idade que eu tenho dentro das Assembleias de Deus, que a minha mãe me levou desde pequeno dentro das Assembleias de Deus, me criou lá, eu nunca vi coisa tão difícil como estou vendo agora, pela situação que nós estamos passando. Em ver 1.400 congregações de portas fechadas. Nós já passamos muito perrengue na igreja. Muitas coisas aconteceram ao longo desses anos. Mas em pleno domingo, ver uma igreja de porta fechada dói muito no meu coração. Eu acho que a igreja está confiando demais nesse cidadão chamado Paulo Câmara. Este homem que impôs as igrejas das Assembleias de Deus, ou até mesmo as demais igrejas, fechar por conta de uma quarentena, é muito difícil. E as igrejas estão fechadas, de porta fechada. Nós lutamos tanto para ter um lugar para congregar o Senhor, e hoje nós estamos diante de uma televisão, sentado no sofá, vendo o culto pela televisão e os nossos templos fechados. Este mesmo cidadão que hoje fecha as igrejas, foi o mesmo cidadão que há poucos dias estava na televisão comemorando o maior carnaval do estado de Pernambuco. Ele mesmo comemorando, e agora posa-se de bom moço para dizer que está protegendo a população. De todo jeito o coronavírus vai matar a gente, porque existe um grupo de risco. E eu estou com o nosso presidente, concordo plenamente com ele, porque se existe um grupo de risco, e esse grupo de risco tem uma determinada idade, então a quarentena deveria ser para o grupo de risco, não para quem goza de saúde. Se ele tivesse feito isso, imposto esse decreto, colocaria-se o grupo de risco em quarentena, e os grupos que não são de risco voltaria a trabalhar e a cultuar na igreja. Porque as igrejas estão paradas, fechadas. Eu estou falando da onde eu congrego, que são mais de 1.400 igrejas. E sem contar igrejas batistas, presbiterianas, igrejas congregacionais, determinadas outras igrejas que estão fechadas, e eu cultuando em casa. Eu não aceito. Por quê? Porque durante todo o tempo da minha vida nós viemos combatendo a televisão. Muitos cristãos chegaram a ser disciplinados porque tinham uma televisão em casa. A colega da minha esposa no trabalho
O marido que vem dessa natureza como eu também, até hoje não tem televisão na casa dele. Porque a mãe dele certamente foi disciplinada também no tempo que tinha televisão. Então eu não acho certo eu, como cristão, ficar na frente de uma televisão, mesmo tendo o nosso pastor se esforçado. O pastor Ailton Júnior tem se esforçado, pregado a palavra de Deus. Mas Deus me deu um cálculo sobre essa situação. Eu sei que essa semana nós ficamos satisfeitos porque aceitou a Jesus 200 almas pela televisão. Mas Deus me deu um cálculo sobre isso. Se nós temos 1.400 igrejas fechadas das Assembleias de Deus do estado de Pernambuco, 1.400 templos fechados, e se esse 1.400 templos nos cultos ao domingo se converte uma pessoa por cada templo, logo nós temos um cálculo de 1.400 almas que se converteram ao Senhor. Mas vamos fazer um pequeno cálculo por baixo. 1.400 almas se convertem num domingo em cada templo, mais 1.400 campanhas evangelizadoras que saem na parte da tarde, que prega a palavra de Deus. Então, cada alma se convertendo em cada campanha, uma alma, são mais 1.400. Então, logo, nós temos um cálculo aos domingos, tendo um cálculo de 2.800 pessoas. Então eu não aceito ver as nossas congregações fechadas no domingo à noite, quando nós passamos toda a nossa vida batalhando para congregar, ter um templo, um lugar para congregar. A palavra de Deus diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra nós. Talvez essa quarentena serviu para muitas pessoas ir para o Evangelho. Mas por outro lado, nós estamos vendo os crentes que nós não abraçamos, que nós não apertamos a mão, que nós não falamos com ele, preso em casa, assistindo televisão, vendo culto pela imagem de televisão. Isso é muito dolorido. E eu vejo do outro lado um governador que há poucos dias estava comemorando um determinado carnaval, onde o estado de Pernambuco, junto com a cidade, com as demais cidades, inclusive Olinda, ele comemorando que nós tivemos o maior carnaval do mundo. E agora ele, para fazer pirraça com o presidente da República, o homem que Deus colocou lá no poder para ser o nosso presidente, queira você ou não, Deus colocou ele lá. Se você gostar dele, bem. Se você não gostar, bem também. Mas foi Deus que colocou ele lá. E o que ele falou não tem nada fora do comum. Nós colocaremos o grupo de risco em casa e nós que gozamos de saúde, vamos trabalhar, ir para a casa de Deus. Por quê? Eu fui acometido pela doença de coluna e não podia, e muitas vezes não podia ir para a casa do Senhor. Mas mesmo assim, doente eu ia para a casa do Senhor. E hoje que estou gozando de saúde, posso ir para a casa do Senhor e estou impedido por conta do senhor Paulo Câmara, que fazendo pirraça com o presidente, não quer liberar a quarentena para as pessoas que gozam de saúde. Tendo em vista que esse vírus vai matar. De todo jeito esse vírus vai matar.
Não é uma coisa diz assim, não, fique em casa que ninguém vai morrer. De todo jeito esse vírus vai matar ou fulano, ou Beltrano, ou até mesmo eu. Não é ficando em casa que você está livre de morrer. Mas o que eu não aceito é ficar sem cultuar a Deus na casa dele. Tem de vista que nós batalhamos muito para isso. Eu não confio nesse cidadão e creio que a igreja deveria fazer o mesmo. Porque esse cidadão Paulo Câmara é o mesmo que há poucos dias estava comemorando o carnaval. Se ele fosse um homem que precavesse, que ia cuidar das pessoas que tivessem doença pré-existente e coisa parecida, ele não teria cancelado o carnaval aqui no estado de Pernambuco, coisa que ele não fez. Ele não cancelou o carnaval. Como governador, ele poderia chamar o presidente e dizer, não, eu vou cancelar no meu estado o carnaval, já que esse Covid-19 vai chegar no estado de Pernambuco também. Mas não, ele estava comemorando há poucos dias o maior carnaval do estado de Pernambuco, que Pernambuco nunca teve um carnaval com tanta gente assim. Oi, esse mesmo homem hoje não quer que as igrejas abram. Então, eu peço que vocês raciocinem sobre o meu raciocínio, e eu creio em Deus que logo vai se ter uma situação para as igrejas não fechar. Que não é possível que a igreja fique nessa situação que nós estamos. Ontem eu fui cear na igreja e falei com Deus. Pedi a Ele para resolver essa situação. Porque antigamente nós não tínhamos nem templo. E hoje nós temos um templo que está de portas fechadas. Compreendo o esforço do nosso pastor, o vice-presidente, o pastor Ailton Júnior, de pregar pela televisão. Mas não é a mesma coisa. E se a gente aceitar que as igrejas têm de ficar fechadas, quem sabe até muitos estão fazendo complô para a igreja não abrir mais as portas. Eu sei que isso é o prenúncio da volta do Senhor, mas isso também tem dedo de homens, porque eu tenho certeza que Deus está apertando a terra, mas também tenho certeza que não foi permitido por Ele a casa dele fechar as portas. Não foi permissão de Deus fechar as portas da casa dele. Sei que esse inimigo está na terra e muito me lembra o período do Egito, quando Deus disse que ia mandar o anjo de morte e que muitos tinham de marcar as casas com o sangue do Cordeiro. E hoje eu vejo, depois de muito tempo, algo parecido. Um anjo diferenciado de morte pairando sobre nossa nação. Mas eu também vejo a ação do homem envolvido nisso aí, para parar a igreja, para tentar parar a igreja. Então eu faço apelo ao nosso pastor, que não aceite nada que venha desse homem chamado Paulo Câmara, que eu tenho certeza que ele está mal intencionado, porque o presidente tem dados na mão. As pessoas que estão morrendo são pessoas que têm doença pré-existente, e as que não têm doença pré-existente são pouquíssimas. Então nós estamos presos de fazer muitas coisas por conta de um mandato de Paulo Câmara. Nós estamos presos de fazer muitas coisas. E uma das coisas que eu estou aqui falando é de cultuar a Deus.
ter o prazer de cultuar e ir para a casa do Senhor. As crianças estão em casas. A mocidade estão em casa. Os membros estão em casa. Tudo parado por conta do mandato dele. Queira Deus, quando acabar essa quarentena, ele deixa abrir a igreja. Que eu acho que ele está mal intencionado. Porque um homem que há poucos dias estava comemorando o carnaval maior que o estado de Pernambuco teve até hoje, é o mesmo homem que bota uma ordem para fechar as igrejas no estado de Pernambuco. Estão 1.400 templos fechados. E nós estamos perdendo essas almas porque estamos com o templo fechado. E muito me doeu ontem à noite. Agradeço o nosso amado pastor de ter se interessado de mandar a ceia para a gente. Mas eu fiquei triste de poder cear atrás do templo, como se fosse... No passado nós nunca sofremos isso. Nunca sofremos isso. A igreja passou por muitas situações difíceis, mas nunca com o templo fechado e nós ceando no fundo da igreja. Nunca passou. E ontem eu fiquei, disse, Senhor, vou falar contigo. Me dá uma palavra. E hoje estou dando essa palavra para vocês. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o nosso presidente das Assembleias de Deus. Deus abençoe o presidente da nossa nação, Jair Messias Bolsonaro. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você.